Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Matemática Divertida e Fantástica. Hoje não vai ser bem uma história que eu vou contar para você, eu vou mais apresentar uma situação curiosa e a gente vai explorar nessa situação um pouquinho do jogo da Mega Sena. Quem é que nunca sonhou em ganhar uma bolada da Mega Sena e ficar milionário e fazer o que quiser com esse dinheiro, não é verdade? Bom, já que a gente vai falar de Mega Sena, vamos começar tentando entender a ideia do jogo principal da Mega Sena. Né? Você vai ter um sorteio, então na Mega Sena, para quem não conhece, você tem 60 números disponíveis, né? São 60 opções de números, e dessas 60 opções, você pode escolher de 6 a 15 números. Né? Então, quando você faz a escolha, você vai marcar esses numerozinhos aí, e aí você faz uma aposta. Mas independente do número que você escolher, você vai sempre ter 6 números sorteados no dia do sorteio, tá? E aí, com base nas suas escolhas e nos números que você escolheu e nos números que foram sorteados, você vai ter o resultado da Mega Sena e se você pode ou não ganhar alguma coisa. Aqui a gente vai focar no jogo principal, tá bom? Então imagina a situação, né, que o indivíduo está vindo lá para a lotérica, vai fazer a fezinha dele, como diz o povo, né, vai lá fazer o joguinho dele, tá animado para ganhar um dinheiro, a Mega Sena está acumulada, então vai ter que sair esse prêmio no final. Bom, ele chega lá e aí ele percebe algum problema ali com a cartela, e aí ele vai lá falar com um funcionário que está ali para receber o jogo, né, para poder fazer a aposta. Ele fala, viu? Eu vim aqui, olha, eu tô achando que eu vou ganhar hoje. Eu vim com 7 jogos montados. Eu tenho 7 jogos diferentes para fazer aqui e eu gostaria de mais cartelas, porque só tem uma cartela ali sobrando. O rapaz olha para ele e fala, olha, o senhor vai me desculpar, mas infelizmente acabaram as cartelas. Teve muita gente jogando, né, acumulou, então o pessoal tá aí muito animado para poder ganhar. Só tem essa cartela aí. Aí o rapaz fala, puxa vida, mas como é que eu vou fazer isso? Ele fala, vou dar uma sugestão pro senhor. Por que o senhor não pega e não faz um jogo com 7 números? Porque o senhor vai conseguir, vai ter a mesma chance de ganhar, o senhor vai ter a oportunidade de fazer aí a mesma fezinha que o senhor ia fazer com uma cartela só. Aí o rapaz fala, não, mas a chance, imagina, eu ia fazer 7 jogos, você fala para fazer um jogo só, tudo bem que pode aumentar um pouquinho a minha chance com 7 números, mas são 7 jogos, eu quero fazer os 7 jogos, independente de ficar o mesmo valor, tenho mais chance. E aí os dois começam a brigar, eles começam a discutir, porque um fala, não, vai ser a mesma coisa, o outro fala, não, não vai, de jeito nenhum, eu quero todas as cartelas. E eles começam a brigar. Dada essa situação, vem a pergunta que a gente quer fazer. E aí, o que é mais interessante? Nesse caso deles aí, é mais interessante ele fazer os 7 jogos com os 6 números, que é o jogo padrão que a maioria das pessoas faz, ou é seguir a proposta do rapaz que trabalha lá na lotérica e ele fazer um jogo com 7 números? O que você acha? Você que está assistindo a gente aí, o que você acha? Pensa um pouquinho. Bom, para a gente entender, vamos tentar olhar um pouquinho para a situação. A gente sabe, qualquer pessoa que for jogar lá na loteria, né, no caso da Mega Sena, ela sabe que se ela apostar mais números, o valor vai aumentando da aposta. Porque lógico, né, se só vão ser sorteados 6 e você começa a ter mais opções de sorteio, sua chance vai aumentando, a gente sabe disso, isso é quase intuitivo pra gente, né? E quanto mais números que você jogar, maior vai ser o valor, porque a chance vai melhorando. Aqui nessa tabela que vocês estão vendo, a probabilidade de acerto é 1 em tanto. Então, 1 em 50 milhões, 1 em 7 milhões, 1 em 1 milhão e 700 e assim por diante. Então, quanto mais números você joga, melhor vai ficando a sua chance. Vai aumentando a sua chance, porque você tem mais possibilidades para fazer o sorteio e dar os números que você escolheu. Bom, vamos tentar entender então esse sorteio. Vamos pensar nas duas possibilidades para a gente ver quem é que está certo, né? Eu tenho lá 60 números, né? Então eu vou ter as bolinhas aqui para representar esses 60 números, tem 60 bolinhas aqui, e isso vai ilustrar para a gente o que a gente vai fazer. Então, eu estou fazendo um jogo de 6 números, que é o jogo padrão que todo mundo conhece bem, né? Então eu peguei aleatoriamente 6 números lá. Quando eu pego o primeiro número sorteado, eu tenho 6 chances em 60, porque se eu tenho 6 números que eu escolhi, eu quero que saia um dos 6, não é isso? Então, dos 60, eu tenho 6 possibilidades para poder fazer
para que o sorteio seja favorável porque eu quero, porque eu tenho que sair com todos os resultados para ganhar. Segundo sorteio, agora são 5 em 59. Por que 5 em 59? Porque a bolinha que saiu no primeiro sorteio está fora já. Então não são mais 60, são 59. E se saiu a primeira, né? Então agora eu tenho 5 opções que me interessam. E assim por diante. 4 por 58, 3 por 57, 2 por 56, 1 por 55. Então, essas são as chances que tem de sair na sequência, né? As bolinhas que me interessam, ou seja, os números que eu joguei. Para a gente poder entender o que vai acontecer aqui para frente, eu só preciso lembrar de duas regrinhas básicas de probabilidade. A primeira delas é a regra do ou. Quando a gente quer uma coisa ou outra, ou seja, uma possibilidade ou outra me interessa, quer dizer, pode ser qualquer uma delas, eu somo as possibilidades. Então, quando você olhar aí na tela, você vai ver, eu representei aqui o que seria uma cara e coroa de uma moeda, né? E se eu falar que eu quero ter cara ou coroa, estou fazendo um exemplo bem simples, só para a gente lembrar a regra. Cara ou coroa, então eu tenho 50% de chance da cara que me interessa ou 50% de chance da coroa que me interessa. E aí, como eu falei, eu somo a probabilidade. E faz sentido, né? Porque se eu tenho uma moeda com duas opções e eu quero uma ou outra, então eu somei a probabilidade, com certeza eu vou ter o que eu quero. E a regrinha do E. O que é a regra do E? A regra do E é o nome que a gente dá, muitas vezes, né, para a regra que fala que se eu quiser uma coisa e outra, ou seja, se eu quiser que aconteçam coisas ao mesmo tempo, simultaneamente, eu tenho que multiplicar essas probabilidades. Por quê? Porque tem que ocorrer uma e acontecendo ela tem que acontecer a outra. Então começa a ficar mais complicado. Se eu pensar na minha moeda, botei agora o exemplo aqui de duas coroas. Joguei a moeda duas vezes e eu tenho duas coroas. A chance de cada uma delas é 50%. Mas a chance de acontecer uma coroa e depois a outra coroa vai ser menor, porque quando eu multiplicar isso daqui, eu vou ver que a chance é de 1/4 ou 25%. E tem que ser, né? Porque saiu uma coroa, e aí se saiu uma coroa, eu tenho chance de sair a segunda coroa. Certo? Então, regra do ou, quando coisas que se somam os eventos que me interessam, eu somo as probabilidades. Regra do E, quando os eventos têm que acontecer simultaneamente ou na sequência, né, eu multiplico. Bom, vamos voltar para os nossos números lá do sorteio. Sobraram 54 números aqui, né, depois do sorteio. Essas aqui são as chances de tirar cada uma das bolinhas dos números que eu sorteei. Eu joguei 6 números nesse caso. Bom, vamos olhar para esses números aqui. Agora, se eu tenho esses números, essas probabilidades de sair uma e outra, e para eu poder ganhar, eu preciso que saiam os 6 números. Então, é uma condição de E, não é? Porque tem que acontecer 6 por 60, 5 por 59, 4 por 58, esse. Então, eu tenho que multiplicar essas probabilidades. Você já começou a entender por que aquelas probabilidades são tão pequenas, né? Quando eu multiplico pela regrinha de multiplicação ali das frações, eu multiplico todo mundo em cima e todo mundo embaixo. Vamos lembrar agora um ponto importante, só para facilitar a nossa anotação. Eu vou usar um negócio chamado fatorial. Eu não lembro o que é fatorial, Dirceu. Não faz muito tempo que eu vi isso na escola, não sei mais. Eu acabei de ver e não aprendi ainda. Fatorial é uma forma de descrever alguns números, né? Quando você tem um número natural, o que é um número natural? Um número inteiro positivo. Você pode escrever um número fatorial a partir dele. E ele vai ser tal que o número fatorial é o número vezes ele menos 1, vezes ele menos 2, até chegar em 1. Tá? A gente vai usar essa anotação aqui e você já vai entender por quê. Bom, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui é 6 fatorial. Só para facilitar a nossa anotação. E esse de baixo aqui pode ser escrito como 60 fatorial, né? 60, 59, 58, dividido por 54 fatorial. Nossa, Dirceu, que confusão. Vamos já entender. Eu posso escrever esse valor de baixo como 60 fatorial por 54 fatorial, porque o que acontece? 60 vezes 59, né, o 60 fatorial ele pode ser escrito como 60 vezes 59, vezes 58, 57, 56, 55, 54 fatorial, certo? Porque o 54 fatorial não é o 54, 53, 52, 51 e assim por diante. Então eu posso escrever
60 fatorial como sendo 60 vezes 59, 58, 57, 56, 55, 54 fatorial, dividido por 54 fatorial. Porque aí quando eu divido, eu posso cancelar aqui, porque eu estou multiplicando esses termos, e eu fico exatamente com o termo de baixo. Tudo bem? Ah, Dirceu, ainda estou achando confuso. Então você vai fazer assim, ó. Depois você vai olhar aqui na nossa descrição do vídeo e vai ter um link para uma aulinha curtinha só falando sobre essa matemáticazinha do fatorial. A gente vai trabalhar um pouquinho ali e aí você pode dar uma refrescadinha na memória, tá bom? Vamos lá. Bom, voltando para os nossos números. Então, 6 fatorial em cima, dividido por 60 fatorial, dividido por 54 fatorial. Eu posso rearranjar dessa forma e ao fazer essa conta, a probabilidade que eu tenho disso aqui acontecer é de 1 em 50.063.860. Se você voltar naquela tabelinha que eu mostrei lá atrás, a gente já daqui a pouco vai chegar nela de novo, você vai ver que é a chance de 1 em 50 milhões de você ganhar com um jogo de 6 números na Mega Sena. Vamos guardar esse número aqui. Agora, vamos para a opção que o rapaz que foi lá para fazer o jogo queria. 7 jogos com 6 números jogados, tá? Vamos olhar então. Então a primeira opção, ele pegou aqui, tem 6 números ali, né? Que ele fez a escolha. Aí ele tem, a probabilidade é essa que a gente acabou de calcular. Aí no próximo jogo, mudou alguns números, você reparou? Você viu que eu mudei aqui, ó, mudou alguns números, não mudou todos e não faz diferença. Se mudou um número, as combinações são diferentes, o jogo é diferente. Então aí eu tenho, me interessa a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, ou a sexta, ou a sétima. Porque para quem quer ganhar, qualquer um dos 7 resultados que ele jogou, interessa, né? Então, se é probabilidade dessa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou eu somo as probabilidades que a gente falou agora há pouco, não é isso? Então, vamos somar essas probabilidades. Como elas são todas iguais, né? Todo mundo igual, eu somo, é a mesma coisa que 7 vezes essa probabilidade aqui. Então, gente, a probabilidade que eu tenho de em 7 jogos de 6 números eu conseguir acertar na Mega Sena vai ser 7 vezes essa chance de um jogo, que é de 1 em 50 milhões, e, portanto, vai ser de 7 chances em 50 milhões e esse quebradinho aí. Certo? Vamos guardar esse resultado por enquanto, porque agora a gente vai para o outro caso, que é a proposta do funcionário lá da lotérica. Então, de novo, tenho 60 números. Agora eu escolhi 7 números para jogar, tá? Você vai perceber que tem mais uma bolinha colorida aí. Vamos fazer seleções, né? Sorteei uma. Agora, gente, atenção. São 7 em 60. Eu tenho 7 possibilidades em 60 números para sair. A segunda são 6 em 59. Lembra que era 6 em 60, 5 em 59? Agora é 7 em 60, 6 em 59, 58, 5 em 58, 4 em 57, 3,56, 2,55. E acabou aqui, porque são só 6 bolinhas, lembra? Não importa quanto você joga, quantos números você escolha jogar, a Mega Sena vai sortear só 6 números. Então são só esses 6. Então, tá, ficaram aí 54 sobrando, inclusive uma dos números que você jogou não saiu, porque não tem como, né? E essas são as probabilidades. E como a gente já falou, isso aqui é a regra do E, porque tem que acontecer essa, e essa, e essa, e essa. Então eu vou multiplicar essas probabilidades. Bom, se eu olhar com atenção, eu vou perceber que 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 é quase 7 fatorial, não é? Na verdade é a mesma coisa que o 7 fatorial, porque é só eu multiplicar por 1. E se eu multiplico por 1, eu não mudo o valor, não é verdade? Qualquer coisa, né, é o elemento neutro da multiplicação, qualquer coisa multiplicada por 1 é igual a ela mesma. Então eu posso escrever esse número de cima como 7 fatorial, e o número de baixo a gente já viu por que posso escrever ele como 60 fatorial por 54 fatorial. Só que olha que curioso. 7 fatorial, a gente já viu que ele pode ser 7 vezes 6 fatorial. Não é isso? Porque eu só peguei o 6 fatorial e multipliquei por 7. No caso, dá para representar da mesma forma. Só que esse camarada aqui, a gente já conhece. A gente já calculou ele. Quem é 6 fatorial, 54 fatorial por 60 fatorial? É a chance de você ganhar na Mega Sena com um único jogo de 6 números. Então, eu já conheci esse resultado. Portanto, 7 vezes esse resultado é 7 vezes em 50.063.860. E olha só,
é o mesmo resultado de fazer 7 jogos com 6 números jogados. Exatamente o mesmo resultado que a gente teve agora há pouco. Então, qual é a opção que é melhor? O que acontece? Né? Vale a pena, não vale a pena? Como disse o funcionário da lotérica, a chance é a mesma. Então ele, de fato, em termos de chance de ganhar, o apostador poderia ter pegado aquela única cartela que ele propôs, feito um jogo de 7 jogos, ia pagar a mesma coisa, porque o custo ia ser o mesmo, e ia ter a mesma chance de ganhar, independente dele estar fazendo 7 jogos diferentes ou um único jogo com um número a mais. É curioso, né, como a intuição nossa às vezes engana a gente, ela faz a gente olhar para uma situação dessa e falar, é lógico que eu tenho 7 chances aqui, 7 jogos diferentes, eu tenho mais chance, mas não é bem verdade. Quando a gente mexe com probabilidades, nem sempre a intuição vai ser a orientação clara da gente, a gente precisa prestar atenção no que a gente está vendo. Mas não acabou aqui, né? Você que é uma pessoa que presta bastante atenção, deve ter percebido. A quantidade dos números jogados, ela vai aumentando, o valor vai aumentando, e se você teve a curiosidade de dar um pause e fazer umas continhas com esses valores, você deve ter percebido que as proporções não mudam igualmente, né? Ó os 50 milhões aqui, ó, que eu comentei, né? Se eu fizer aquele 7 por 50 milhões, vai dar 1 sobre 7 milhões. Faz a continha em casa para você ver. Mas eu estou interessado nessa questão do valor da aposta. Quando eu jogo um jogo de 6, eu gasto 4,50. Esse é o valor de hoje, tá? Pode ser que quando você assistir esse vídeo tenha mudado. 7 vai ficar 31,50, que é 7 vezes o jogo de 4,50. E é como o cara falou, olha, vai dar na mesma você fazer isso. Se eu colocar 8 jogos, vai ser igual? Então, quando eu pego aqui a proporção, eu vejo que fazer um jogo de 8 números vai ser igual a 4 vezes o valor do de 7 números. Então parece que essa progressão vai mudando, né? O valor vai aumentando. E aí dá uma sensação pra gente de que, será que então é melhor mesmo porque fica mais barato eu ir aumentando o número de, né, a quantidade de números que eu estou jogando? Eu vou fazer o exemplo do 8 pra gente ver. E aí depois fica o desafio para você testar com outros números aí na sua casa. Vamos pensar um pouquinho, então, como é que essas proporções se dão. Agora a gente vai olhar para a questão do 8. A gente já viu que quando você joga 6 números, a chance de você acertar na Mega Sena é 6 fatorial por 60 fatorial dividido por 54 fatorial. Quando são 7, a gente viu que é 7 fatorial por esse 60 fatorial dividido por 54 fatorial. E no caso do 8? Bom, vamos olhar. Eu mudei a cor para destacar aqui. Né? No caso de 8 números jogados, então a gente escolheu 8 bolinhas aqui. E aqui eu já deixei as probabilidades. 8 em 60, que agora tem 8 possibilidades da 60, né? 8 em 60, 7,59, 6,58, 5,57, 4,56, 3,55 e parou aqui, porque são só 6 bolinhas. E esse aqui é o ponto que pode gerar uma confusãozinha na gente. Porque, na verdade, agora para eu escrever esse número de baixo, tudo bem. Mas para eu escrever esse número de cima, eu não consigo mais escrever ele só como 8 fatorial. E é daí que vai vir a confusão, e já vou mostrar por quê. Eu, para escrever esse número, eu teria que ter, para ele ser um 8 fatorial, eu teria que estar multiplicado por 2 e por 1, não é? E 2 vezes 1 é 2 fatorial. Então eu posso escrever como 8 fatorial dividido por 2 fatorial. Certo? Teria que escrever dessa forma. Mas o que isso tem a ver com as proporções que eu comentei com você agora lá? A gente já vai ver. Quando eu monto essa expressão dos 8 números jogados aqui, eu posso escrever 8 fatorial como 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 2, né? Porque dividido por 2 fatorial, 2 vezes 1 é 2. Não é isso? Só que olha esse cara em vermelho aqui. Você reconheceu esse número já? Se você não reconheceu, você pode voltar um pouquinho o vídeo. Esse cara aqui é exatamente a chance de você conseguir com 7 números jogados. Então, o que aconteceu? O valor para 8 números jogados é 8 vezes o valor para 7 números jogados dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. Ou seja, a chance de eu conseguir com 8 números jogados é 4 vezes a chance de conseguir com 7 números jogados. E é por isso que a proporção aumenta em 4 vezes aqui do 7 para o 8.
Aí você fala assim, ah, mas e se eu fizesse 8 jogos com 6? Se você for fazendo as contas, você vai perceber que as proporções vão se mantendo. E é por isso que os valores variam desse jeito. Você pode escolher fazer vários jogos, você pode escolher fazer um jogo só, com números diferentes, e assim mudar a probabilidade de você ganhar. Porque no fim das contas, pode sair qualquer resultado, pode sair qualquer combinação. Pode sair de 1 a 6, pode sair 1, 3, 5, 7, 9, 11. Quer dizer, pode sair qualquer combinação ali. Então, em termos de probabilidade, a chance que você tem é a mesma. Desde que as bolinhas ali no sorteio tenham todas a mesma chance de ser sorteadas, que é o que o pessoal que faz a aferição do jogo, que faz o controle, né, do jogo, tenta verificar e garantir o tempo todo para que o jogo seja sempre confiável. Tá certo? Bom, você gostou do nosso vídeo? Você achou interessante entender essa ideia da Mega Sena e entender como é que variam as chances de ganhar dependendo de como eu faço o jogo? Então, se você gostou, curte o nosso vídeo. Assina o canal do CEPOF, porque lá tem muitos outros vídeos de ciência, de curiosidades interessantes sobre física, matemática, sobre outros assuntos que você com certeza vai poder explorar. E compartilha com seus amigos, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.